Santo é o teu nome, Senhor, nós te amamos, nós te adoramos em espírito e verdade. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor, nós te amamos, te adoramos nessa noite, e que nós possamos clamar e te adorar até que o Senhor venha, até que haja o encontro do noivo com a noiva, e vai ser um encontro surreal, sobrenatural. Nós estamos buscando ansiosamente estar contigo nas bodas do Cordeiro. Oh Espírito Santo, nós te amamos. Vem limpar, brilhar, resplandecer. Beba da água, beba da água, beba desse ambiente. Meu primeiro Beba. amor. É só deixar Ele fazer do jeito dele. Vem limpar, brilhar, resplandecer. O meu primeiro amor. O papai veio, o papai sempre vem. O papai sempre vem ao encontro dos seus filhos. Nós te amamos, Jesus. Manda um beijo para Jesus. Fala: Jesus, eu te amo. Tome o seu assento, dá um glória a Deus aí bem lindo para Ele. Te amamos, Senhor. Que a graça e a paz de Jesus esteja em cada coração. Amém? Seja bem-vindo à casa dos filhos. Você que está aqui hoje, nos dando a honra de tê-lo aqui pela primeira vez, é a casa dos filhos. Então você está em casa. Amém? Eu tenho tentado me segurar, mas olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: eu sou filho. É por isso que eu vim para a casa dos filhos hoje. É isso, por isso que você está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus, nós te amamos. Queridos, vamos lá. Vamos continuar nesse ambiente. Já que a gente gatou o turbo aqui, vamos deixar esse avião subir mais alto, amém? Que agora vem o momento da palavra, e eu tenho certeza que nós seremos edificados, abençoados pelas grandiosas bênçãos que Deus vai trazer através da sua palavra. Você ora comigo? Vamos orar? Pai, nós te amamos, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. O Senhor é um Deus de amor, de graça e de cuidado. Nós amamos a tua palavra. Chegamos hoje, Senhor, no domingo que fecha os nossos 21 dias da jornada de filiação. Hoje nós vamos falar por aquilo que mais queima no teu coração, Jesus, que é a tua igreja. Nos leva para um lugar de revelação, de graça e de amor. Faz do teu jeito, porque o teu jeito é perfeito. E nós te agradecemos pela oportunidade de nos assentar aqui para ouvir uma palavra. Enquanto tantas pessoas queriam estar no nosso lugar, mas estão acamados num hospital, ou estão acamados na sua casa, nós temos a oportunidade de vir até a igreja, e nós te louvamos por isso. Convence o homem do pecado e do juízo, e que nós possamos alcançar um lugar em ti de crescimento, nesta noite, no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. É isso. Meus amados, que jornada extraordinária. E eu quero introduzir as pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez, apesar de ser o último dia dos nossos 21 dias de filiação. Quero dar oportunidade a eles para serem introduzidos na nossa introdução. Então o pastor faz questão de fazer a releitura da introdução da nossa série de 21 dias de filiação, que é uma série marcada por 3 pilares, ou um tripé. É forte a presença de Deus nessa igreja hoje, viu? Deus está aqui. E esse tripé fala de Deus, família e igreja. Deus, família e igreja. E nós entendemos que esse tripé é o tripé para que o propósito do Senhor aconteça nas nossas vidas. Na verdade, sem esse tripé não tem vida. Esse tripé é de suma importância para que nós consigamos ter êxito nas coisas que o Senhor tem para nós. E trazendo à luz a introdução,
antes de nós entrarmos no tema que fecha a série, onde nós falamos sobre a igreja, o assunto filiação, ele envolve 3 esferas: a relação com Deus Pai, a relação com Deus, a relação com a família biológica e a relação com a família espiritual, a igreja. Amém? O pastor americano Eugene Peterson, ele fez certa citação e ele disse assim: o cristão não é um bebê ingênuo e inocente que não tem identidade, exceto um sentimento de estar consolado, protegido e suprido, mas uma pessoa que descobriu uma identidade dada por Deus, que pode plenamente ser desfrutada em uma confiança voluntária em Deus. Não nos apegamos a Deus desesperadamente por medo e pelo pânico da insegurança. Viemos a Ele livremente em fé e amor. Ele está dizendo para nós que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. A Sagrada Escritura vai dizer que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós vamos a Cristo, a conversão ela não se dá num ato, mas a conversão ela se dá com o tempo. Quando eu vou renunciando, cada vez que nós temos um encontro com Jesus, nós perdemos coisas da terra e passamos a ganhar coisas do céu. A nossa mentalidade, ela passa a ser uma mentalidade reformada. Tiramos aquilo que não glorifica. Passamos por uma reciclagem da nossa alma. Quantas coisas de dores, de doenças terríveis na alma nós carregamos. Mas quando vamos para Jesus, começa uma limpeza em nós. E ele diz que a identidade de um cristão não é uma identidade de lamúria, não é uma identidade de tristeza. Eu não sei se você já viu cristão que vive de mimimi, vive reclamando, vive chorando pelos cantos. Ele diz que essa não é a identidade de um cristão. E ele diz também que nós devemos nos aproximar de Deus, não por insegurança e nem por medo, mas sim por amor, por um desejo. Então aqueles que estão com Jesus precisam ser pessoas intencionais. Eu quero Jesus, eu quero a igreja, e dali eu não saio mais. O poder da decisão está com você, não está nas pessoas que estão ao teu redor, mas está em você. Dentro disso, 21 dias de filiação nos faz entender que a questão de filiação é a verdadeira identidade almejada por um Deus que é Pai para nós. O que mais Deus precisa, pastor, mas Deus não precisa de nada. Sim, tem uma coisa que Deus precisa, não é uma coisa, mas é a sua criatura. O Deus que tem tudo, que criou todas as coisas, que é o Senhor do céu e da terra, tem uma coisa que Ele não tem, é você. Porque você Ele só vai ter a partir do momento que você decidir entregar seu coração a Ele. Então um Deus que tem todas as coisas, a coisa mais importante para Ele, Ele não tem, que é você. Aí é você que decide, amém? Então no final dessa novela aqui também, assim como tinha aquele programa numa rede televisiva, é você que decide. É você que decide o teu final. O final dessa vida, dessa grande viagem, é você que decide. Se vai ser um final feliz com Jesus nas bodas do Cordeiro, na Nova Jerusalém, ou se você vai para o outro caminho que você sabe muito bem o que é. Amém? Então a questão de filiação, essa identidade é almejada por um Deus que é Pai. E ela é tão importante que Ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo. Seu Filho Jesus Cristo, Ele veio em carne para salvar um planeta de órfãos. O contrário de filiação é orfandade. Repita comigo, o contrário de filiação é orfandade. Condição espiritual que envolve sentimentos de não pertencimento. Isso é orfandade. Sentimentos de desconexão e sentimentos de rebelião. E esse assunto não será resolvido em nossa vida até que viemos a entender alguns pontos importantíssimos. Primeiro deles, a orfandade nasceu no coração de Lúcifer. Segundo ponto, a orfandade é fruto do pecado original. Terceiro ponto, a orfandade promove sequelas terríveis na alma. Uma arma cruel que o inimigo usa é a orfandade. Ou seja, é uma percepção e sentimento de não inclusão e não pertencimento, derivado de uma mentalidade distorcida. Uma mentalidade distorcida. É um bloqueio individual que você criou.
E aí nós entramos numa série de 21 dias de filiação para nos libertar, para sair de um lugar onde a gente culpava pai, culpava mãe, culpava a nossa criação, para entender que nós não vamos escolher os nossos progenitores da onde viemos, mas precisamos entender que Deus nos escolheu. Muitos podem ter nos rejeitado, mas Deus nos escolheu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então esse assunto é urgente, tanto nas Escrituras quanto na atualidade. Segundo o nosso programa Origens, elas na origem e eles na origem, ferramenta cristocêntrica de cura da alma aqui da Casa dos Filhos, a orfandade é a raiz dos males emocionais. Quando ela não é tratada, surge o quê? O que nós chamamos de rejeição. A atmosfera de rejeição impede o acesso ao coração do Pai, e é quando surgem os chamados bloqueadores, que são escolhas erradas que eu fiz, me bloqueiam. Escolhas erradas que fizeram comigo, me bloqueiam. Ou a própria perseguição do inferno de Satanás contra nós, e quando nos deixamos influenciar por esse mal. Esses bloqueios instalados em nós, ele produz um vazio relacional. Não conseguimos nos relacionar e compensamos o vazio relacional erroneamente. Com o que, pastor? Com maus hábitos, com compulsões, com síndromes e com práticas escravizadoras. Por que se deleita no pecado? Porque esse abuso excessivo com a carne está dominado pelos vícios, pela droga, pelo alcoolismo. Vazio relacional, orfandade, rejeição. Quando você começa a fazer uma varredura da família biológica, você começa a identificar muitas coisas. E essas práticas escravizam as pessoas, e elas ficam enclausuradas no domínio de Satanás. E a pergunta para nós todos é: qual é a solução? Qual é a solução para que nós sejamos libertos de tudo isso? E a solução está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem a solução para tudo. É o manual de sobrevivência, e a solução é uma só: a paternidade de Deus é a nossa escolha. Simples assim. Escolher é algo que herdamos do Pai, e precisamos exercer isso em prol da nossa filiação com Ele. E se fizermos isso, nem o diabo pode resistir às escolhas que fizemos influenciadas pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nem o diabo pode conosco. E não pode mesmo, porque o diabo é um derrotado. É um chechelento, um fedorento, um perdido. Isso que o diabo é. Então escolha ser filho, amém? Você precisa escolher ser filho. Um dos maiores impedidores de vermos Deus como Pai é a nossa experiência com o nosso progenitor, o pai que nos gerou. A família biológica é um dos impedimentos. Geralmente transferimos a imagem que temos do nosso pai terreno para Deus. Se a imagem for positiva, há algo bom, há algo de ganho enorme, na verdade, na nossa aproximação do Pai ao longo da nossa jornada. Já se a figura for negativa, nós teremos os famosos bloqueadores, que precisamos intencionalmente ser desinstalados, anulados, curados, excluídos da nossa vida, revistos, para que haja liberdade na relação com Deus Pai. Sem dúvida, sem sombra de dúvida, o ápice do coração do discípulo é quando ele vê Deus como seu Pai. Esse é o ápice. É quando ele alcança o suprassumo da sua existência, que é ser filho. É o ápice do nosso momento aqui. Nessa viagem, é sermos filhos de Deus. E eu queria que você ouvisse essa mensagem hoje, dentro de um fundamento que temos nessa casa, que não fica só no seu nome, mas que sempre será nossa bandeira, de sermos casa dos filhos.
Doug Steiger disse que Satanás ele falhou quando tentou cumprir e matar as crianças em Moisés e Jesus para anular aquela geração. E agora Satanás ele quer deter desde cedo para que não cumpra o seu propósito, isso nos dias de hoje. E a pergunta é: o que eu e você podemos fazer para ajudar? Nesses 21 dias que encerramos hoje, foi uma pequena, mas ao mesmo tempo grande e profunda jornada de empoderamento e de resolver todas as nossas pendências em relação ao nosso Deus, a um Deus que é Pai. Resolver pendências com a nossa família biológica, os testemunhos são gigantescos. Teve muita gente lavando o pé de pai e mãe essa semana. Teve muita gente viajando, indo ao encontro de pai e de mãe essa semana. Teve muita gente ligando e pedindo perdão para pai e mãe, para tio essa semana. E foi lindo o que Deus fez nesta semana. Então no ano de 2023 é um ano de fé e enraizamento, o ano de fazer discípulo na casa dos filhos. O que eu desejo para você é que você seja filho. É o maior desejo que eu tenho como seu pastor, que você seja filho. Aleluia, amém? E hoje o nosso tema é família espiritual. Para encerrar a nossa série, falaremos sobre a família espiritual, a igreja. Efésios 5, 25, parte B. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Repita comigo: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Queridos, veja só, Deus criou duas instituições. Deus criou na terra a família biológica e a família espiritual, que é a igreja. Mesmo sendo intensamente combatidas pelo maligno e pela sociedade hedonista, elas se mantêm vivas em seu propósito divino sobre a terra. Palavras do pastor Carlito Paz. Veja que a maior intencionalidade de Deus na sua obra da criação, e quando nós olhamos o sangue de Cristo derramado sobre nós, a Sagrada Escritura diz que nós estávamos condenados ao mundo das trevas, e através do sangue de Cristo nós fomos resgatados. Toda a bênção que nós recebemos de Deus, a maior decisão da vida de um homem, a maior decisão da vida de uma mulher, é decidir por Jesus. Essa é a maior decisão da sua vida. A segunda maior decisão de um homem e de uma mulher é o seu matrimônio, a sua família. Então veja que funciona nessa sequência: primeiro Deus, Jesus, depois família. Por quê? A unção que eu recebo de Cristo, quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, essa unção que eu recebo, essa novidade de vida, ela me leva a ter a condição espiritual, galgar uma condição espiritual de eu conseguir cuidar de uma família. Então, eu estar com Cristo me dá a condição espiritual de eu ter uma família. É por isso que primeiro é Cristo, depois é a família. Amém? E essas instituições, família biológica e igreja, é aquilo que Deus aplica no mundo espiritual de forma muito intencional. Nós lutamos dia e noite, fervorosamente, contra o maligno, contra o que o diabo tenta contra a igreja de Cristo Jesus, quanto as pessoas tentam contra a igreja de Cristo Jesus. Falamos aqui dos hedonistas, é uma doutrina ou uma filosofia de vida totalmente individualista. Tive um exemplo, inclusive, de uma filha aqui da casa, que ela foi dar uma feijoada de presente ao seu chefe, e o seu chefe queria pagar. Ela disse: não, chefe, é presente. Aí ele disse assim: não, eu não aceito, eu quero pagar. Aí ela disse assim para ele: não, mas é mais que um presente, é a honra.
Porque lá na minha igreja, o meu pastor me ensina que eu tenho que honrar as autoridades. Eu estou te dando a feijoada em honra, em gratidão pelo chefe que você é, pela empresa que eu trabalho. Eu estou te dando a feijoada como honra. E ele teve uma crise porque ele não conseguia entender. Porque um hedonista, ele, assim como ele não dá, é difícil dele receber. Ele tem essa dificuldade, porque a filosofia de vida dessas pessoas é uma filosofia individual. Eu consigo, eu posso, eu conquisto, eu vou fazer, vai ser do meu jeito, custe o que custar, doa quem doer. Pastor, mas nós não podemos. Na verdade nós podemos até mais, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece, nós podemos todas as coisas. E essa luta nós temos. Por que você precisa de igreja? Se não é forte, quem é forte não precisa de igreja. Mas nós não somos fortes, mas nele nós somos mais do que vencedores, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E é assim que nós seguimos a vida, e vamos continuando alegres e felizes, gozando da presença de Deus, que tem cuidado de nós até aqui. Enquanto a igreja não for uma família para pertencer, sua frequência nela será uma relação de mero consumo. Deixa eu falar uma coisa para você, para fechar bem bonito a série de 21 dias, para mais do que nunca agora você saber o que é uma igreja. Igreja não é um clube social, está longe disso. Talvez algumas sejam, mas não é a sua essência. Igreja não é um clube social, igreja não é um clube que você paga uma mensalidade e você pode dizer como vai ser, como vai acontecer, como ela deve funcionar e cobrar suas exigências. Na verdade, no reino de Deus você não pode exigir nada. Porque no reino de Deus, a intencionalidade de Deus não é a tua felicidade pessoal, mas é de salvar. E eu tenho convicção que a tua felicidade pessoal é consequência da tua salvação, amém? Então igreja não é um clube social onde eu pago uma mensalidade por mês e as coisas acontecem conforme eu quero. Igreja não é um comércio. Igreja não é um comércio. E como nós vemos comércios por aí, como nós vemos uma prostituição com a noiva, abusadores da noiva, igrejas que são comércios, shows sendo feitos. Igreja não é lugar de show, igreja não é lugar de espetáculo. Espetáculo é lá na Scar, aqui é a igreja. Quer assistir um espetáculo? Paga e assiste lá na Scar. Aqui não é show, aqui não é espetáculo, aqui não é para exaltar o nome de nenhum CPF, mas é o nome que está sobre todo o nome. Então não é show, não é espetáculo. Igreja na verdade é só uma coisa. Igreja só é uma. É fácil de entender a igreja. Igreja é uma família para pertencer, e ponto final. Igreja é isso. E você vai entender daqui a pouquinho por que igreja é só uma família para pertencer e nada mais. Porque família tem problema. É por isso que família é uma igreja para você pertencer. Igreja é uma família para você pertencer. E nós vamos construir algo muito relevante para o teu coração. Mas a pergunta dessa noite é, para a gente chegar no lugar em Deus, a pergunta é, qual é a sua paixão? Ah, pastor, eu estou segurando a mão dela, o Otávio ali, ó. A minha paixão é a Stephanie, pastor, eu amo ela. Não estou falando da tua esposa agora. Eu sei que você ama ela. Qual é a sua grande paixão? Sabe, o que faz o teu coração aquecer?
O que faz teu coração dar uma aquecidinha? O que mexe com o teu coração? Quando fala um assunto assim, tu, uau, oh, meu Deus. Isso traz uma vontade de realizar, uma vontade de fazer. O que faz teu coração acelerar? Viagens? Quando vê uma oportunidade de você viajar? O que faz teu coração acelerar? Esporte? Quando convido você para ter uma prática esportiva? No meu caso, você já viu que não. Mas como é você? Hobby? O meu hobby. Eu tenho um hobby. Família? A tua família faz teu coração aquecer? Conhecimento, amizades, natureza, tecnologia. O que faz teu coração aquecer? A tua faculdade? O teu curso que tu está fazendo? O que faz o teu coração aquecer? Depois disso, agora sim eu te pergunto: quais são os seus sentimentos em relação à igreja? É que o melhor vinho sempre fica para o final, né? Introspecção. Um autoconhecimento pessoal, um autoconhecimento da sua fé. Quais são os seus sentimentos em relação à igreja, à eclésia? Eu não sei o que se passa no teu coração no momento que o pastor está fazendo essa pergunta, mas tem um coração que eu sei o que passa, e é o coração de Yeshua HaMashiach. No coração dele, de Jesus, existe algo que queima, e queima muito pela igreja. No coração de Jesus existe amor, entrega, sacrifício e destino para com a sua igreja. O coração de Jesus queima pela sua igreja, com amor, com entrega, com sacrifício e com destino. Deixa eu falar algo para você. A igreja é a esperança do mundo. Essa semana parece algo básico, mas quem é espiritual sabe do que eu estou falando. Essa semana eu saí, primeiro que eu estava aqui na igreja, nós estávamos aqui atuando, fazendo a obra do Senhor, porque eu falo que para Deus não se trabalha, mas Deus se serve, é um deleite, é um privilégio. E nós estávamos aqui, toda a equipe, eu, o Brena, Rafa, Thay, Guilherme, John, eu já até perdi as contas, quantas pessoas são integradas aqui na igreja, eu até me perdi. Mas estava esse povo aqui tudo trabalhando. E aí, num dia eu estava aqui, apareceu um homem aqui, eu falei para ele aqui assim: dia 15 tem a nossa feijoada. E papo vai, papo vem, eu já vendi 54 ingressos para ele. Em meia hora. Agora pergunta para mim se esse homem vem na igreja. Ele não vem na igreja. Ele não é membro dessa igreja. Mas ele veio aqui na igreja. Passou aqui, veio dar um cheirinho, veio dar um oi. Sabe por quê? Porque a igreja é a esperança do mundo. Porque quando as coisas não estão bem lá fora, ele tendo a disponibilidade de tempo, ele vem para cá tomar uma aguinha, tomar um café. E aí nós já vendemos 54 ingressos para ele já. Aí no outro dia eu acordei cedo, eu falei para Rafa assim: Rafinha, separa 70 ingressos da feijoada que eu vou vender até o meio-dia. Você quer jogar comigo, seu pastor? Vai. O que você quer apostar comigo? Até meio-dia eu vendo 70 ingressos. Ela falou para mim: eu não vou apostar nada, eu sei que o pastor vende. Vendi os 70 ingressos até o meio-dia. Eu fui em 2 lugares. E nos 2 lugares que eu fui, as pessoas me receberam. E quando elas me receberam: ô pastor, tudo bem? Tudo, legal. E você via no olho, no olhar daquelas pessoas, no semblante, tristeza, preocupação, esse espírito de intimidação que está sobre a nação. Você via aquelas pessoas preocupadas, travadas. Você via e você como igreja se sente assim: meu Deus, eu preciso dar uma palavra para eles, eu preciso dizer algo.
E eu dizia algo e depois eu vinha com o cartão da feijoada. E depois que eu vinha com o cartão da feijoada, eles falavam assim: pastor, é claro, me dá 20. O outro já disse: me dá mais 20. Escute, o mundo pode estar em crise, mas a igreja nunca vai estar. O mundo pode estar doente, mas a igreja não pode estar. Porque quem recebe os doentes e recebe aqueles que estão em crise somos nós. A igreja é a esperança do mundo. Sabe o que aqueles homens que compraram a feijoada me diziam nos seus olhos assim, falando comigo? Eles estavam dizendo assim, ó: eu tenho esperança na igreja. A igreja é a esperança. Está tudo difícil, mas a igreja é a esperança. Assim, nessa noite você precisa entender que você é a igreja, que você é a esperança do mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você é a esperança do mundo. Fala um para o outro: você é a esperança do mundo. Agora é importante lembrar de algo: a igreja tem um significado coletivo. A Bíblia sempre será o nosso referencial, e ela ensina que desde o início a igreja sempre existiu em duas dimensões. Duas, repita comigo: duas dimensões. Você vai gravar isso pro resto da sua vida. A igreja sempre existiu em duas dimensões. Repita comigo: duas dimensões. É para inculcar na mente mesmo. Agora fala assim: nas casas e no templo. É a principal estratégia de Deus para expandir o seu amor. É a principal. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Veja só, existe uma alegria que só a igreja tem. Existe uma sinceridade que está ligado à verdade que só a igreja tem. E existe um louvor a Deus que admira o mundo. Quando eles olham para a igreja, quando eles olham para nós, eles não veem, mas eles ficam pensando: eles estão todo domingo na igreja, eles estão todo domingo louvando. Não, esses crentes aí, eles são diferentes mesmo. Esse povo aí é um povo arretado. É assim que fala, Sul? Lá para cima? Arretado? Não, na tua terra não, né? Na tua não. Esse povo é arretado. Alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus. Tem uma sinceridade, tem uma alegria, tem um semblante que só a igreja carrega. Então quando você entra num lugar que é de morte, de tristeza, de desesperança, eles veem o seu rosto, eles veem a igreja. Eles veem você. Aí sabe o que acontece aqui? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quem acrescentava? Porque se tem alguém que conhece a verdade, é o dono, o Senhor de toda a verdade. E se tem verdade, quem acrescenta à igreja é o dono da verdade. Aleluia! Amém! Então olha para a pessoa que está do seu lado: nós precisamos ser alegres. Nós precisamos ser sinceros. Fala assim: sem cera, sem máscara. E agora olha para ela assim: e nós temos que louvar a Deus, dar o nosso melhor a Deus. Precisamos louvar a Deus. Fala para ela: em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 6, 9 e 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O ensino de Jesus não é orar num primeiro momento assim: Pai, venha o meu reino. Pai, venha o meu reino. Pai, venha a minha família, a minha.
e venha o meu trabalho, o meu trabalho. Definitivamente não. Não foi isso que Jesus ensinou. O foco é o reino de Deus e não o nosso. O foco é o reino do Pai, não o teu umbigo. Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. Foi assim que Jesus ensinou. É por isso que o Pai não é meu, mas o Pai é nosso. É desse jeito que nós conseguimos caminhar como uma igreja coletiva, uma igreja em crescimento. 2 Coríntios 6,16: pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus pediu para Moisés construir um tabernáculo, para que ele se manifestasse naquele lugar. Agora, em Jesus, somos casa espiritual. Bata assim no seu peito e fala para você assim: eu sou casa espiritual. Isso significa que todos nós fazemos parte de um grande tabernáculo, onde a presença de Deus se manifesta poderosamente e de forma permanente. Jesus tabernaculou. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Você é a casa do Senhor. Repita comigo: sem igreja não há crescimento espiritual. Nesse exemplo cabe. Você já viu famílias, você já viu pessoas que estavam em uma igreja, e essas pessoas chegaram na igreja com as suas mazelas, com as suas dores, com as suas aflições, e essas pessoas da igreja começaram a ser integradas, começaram a ser curadas, veio uma alegria, elas começaram a mudar de vida, e elas estavam num constante crescimento. Só que um determinado dia você não viu mais aquela pessoa no culto, aquele cidadão sumiu, passou um mês, passou 2 meses, ninguém sabe para onde é que está, ninguém sabe se está vivo, se está morto, para onde é que foi. O pastor manda mensagem, não responde mais, mas desapareceu do mapa. Alguém raptou. Aí você encontra esse cidadão um dia na rua, depois de uns 4 meses, 3 meses, encontra o casal na rua. Você não precisa nem perguntar, quando você olha para o olho, você já vê que a vida está uma desgraça. A vida está de derrota, a vida está de perca, a vida está num declínio. Por quê? Porque estava num constante crescimento espiritual. Saiu da igreja, começou a declinar. Quantas vezes você já viu isso? Várias vezes. Igreja perdeu esse crescimento. Mas a pergunta não é sobre eles, né? É sobre nós. Não é sobre quem está lá fora, mas é sobre quem está aqui dentro hoje. E você? Como que está você? Como é que está a vossa pessoa? Se você pudesse colocar um termômetro para medir a intensidade do seu amor por essa igreja aqui, qual seria a temperatura? Ah, pastor, ia estourar o termômetro. Será? É. Qual o teu amor por essa igreja aqui? Qual que é o teu amor pela casa dos filhos? A pergunta cabe nesse momento: será que você ama essa igreja? Será que você ama a casa dos filhos? Sabe por quê, querido? Você ama ao ponto de se entregar e se sacrificar por ela? Porque foi isso que Jesus fez. Eu só vou pegar uns homens e vou dar uma colher de chá para as mulheres. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Amém? Tudo certo. Então em casa, com a tua esposa, o que você faz? Você dá a vida por ela.
Então lá na tua casa, a tua maneira de amar tua companheira, de amar tua esposa, é a maneira de Cristo, comparada à igreja, certo? Está correto, homens? Amém? Está certo, Otávio? Me ajuda a pregar aqui, né? E a pergunta é para nós homens, e quando nós estamos na igreja, qual que é o nosso modelo? Será que o nosso modelo também não é Cristo? Já parou para pensar nisso? Então nós precisamos dar a vida pela igreja, quando nós estamos aqui. Porque esse é o modelo. Tem uma musiquinha antiga que diz, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Eu não lembro, mas é antiga. Alguma coisa assim. Tudo como Jesus tem que ser como Jesus. Sabe essa aqui? Cadê o Gui? O Gui está por aí. Pastor Ricardo te lembra assim. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus... alguma coisa assim. Porque o modelo é Jesus. Então quando eu estou dentro da igreja, qual que é o modelo? Qual que é o modelo para mim servir as pessoas na igreja? É Jesus. Qual que é o modelo para mim receber as pessoas na porta da igreja? Jesus. Tudo é Jesus. Mahatma Gandhi disse assim: Deus tem procurado estabelecer sua autoridade no universo e a chave disso é a igreja é você. Como que Deus estabelece a sua autoridade no universo? Através de você, que é a igreja dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Luz do mundo e sal da terra. Quem que é a boca de Deus na terra? O que você tem falado? O que tem saído da tua boca? Quem é a boca de Deus na terra? Você. É dessa forma que Deus estabelece a sua autoridade. Mas nós temos consequências da ausência de amor pela igreja. Tem pessoas que se afastam da igreja, eu dei alguns exemplos. E no se afastar da igreja, há uma ausência. A ausência do amor, elas se afastam da igreja e vem aquele declínio que o pastor falou. Existe uma consequência após essa decisão. Primeira delas, incapacidade de experimentar o mover de Deus. Incapacidade de experimentar o mover de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, tem coisa que só acontece dentro da igreja. Quem já viveu coisas maravilhosas em Deus, diga um amém bem alto agora. Quem viveu coisas maravilhosas nesse culto de hoje, diga amém. Você está onde? Dentro da igreja. Efésios 5, 18 ao 21 diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não se embriaguem com o vinho, onde leva a libertinagem, o vinho da dissolução, mas se encham do Espírito. Então busquem as coisas espirituais muito mais do que as coisas terrenas. Amém? Uma mente governada pelo Espírito, uma mente governada pelas coisas do alto. Amém? Falando entre si com salmos, eu e você salmodiando um ao outro, cantando um ao outro, declarando hinos. O que você ouviu hoje nesse ambiente de culto? Hinos, canções, cânticos espirituais. A tua vida é uma canção. A tua vida é uma canção que você está escrevendo de adoração a Deus, e Deus está recebendo. Pastor, mas eu não canto. A tua vida é uma canção. Deus está recebendo a adoração. A adoração não tem só a ver com musicalidade, mas uma vida com temor na presença dEle. Isso é adoração. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Quando nós cantamos de coração, nós estamos falando de uma entrega genuína.
de uma entrega aceitável, de um incenso agradável a Deus, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas que você tem vivido. Mas eu quero aqui fazer um parênteses: todas as coisas que a tua igreja tem conquistado, todas as coisas que nós temos conquistado como igreja. Quando a tua igreja consegue comprar algo, quando a tua igreja consegue ter uma assistência social como a nossa, nessa cidade relevante, reconhecida pela prefeitura, você tem que se alegrar, porque é você que está fazendo isso. Então nós louvamos a Deus por isso, por todas as coisas que nós temos conquistado, que o Pai tem nos dado. Nós ficamos felizes. E encerra dizendo: sujeite-se uns aos outros, por temor a Cristo. Se tem um lugar que você precisa se sujeitar, dentro da igreja, porque aqui é pedra com pedra, é pedra bicuda, é pedra quadrada, é pedra redonda, é pedra achatada, tem pedra de tudo quanto é jeito. Mas quando começa a fazer a muralha, vem uma massa no meio, e o muro fica forte. A massa é Jesus que nos une. E a pedra bicuda, a pedra quadrada, a pedra redonda, quando vem a massa que é Jesus e levanta a muralha, a gente começa a ver que toda pedra é importante. Você é importante. Deixa eu falar uma coisa para você: você é importante para mim. Você é importante para essa igreja. Você é importante para esse ministério. Você é importante. Estagnação espiritual, Colossenses 2:2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. NVB: eis o que eu tenho pedido a Deus para vocês. Olha isso aqui: eis o que eu tenho pedido a Deus para vocês, que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e que tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo com real convicção e clara compreensão. Efésios 5, 25 ao 27, já falamos. Distanciamento da sua missão de vida. Quando estamos afastados da igreja, distantes da igreja, nós estamos distantes. Distanciamento da sua missão de vida. Efésios 2:10, e a Bíblia hoje, viu? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. 2:19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 1 Pedro 2:9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Distanciamento da missão da tua vida. Distanciamento da missão da tua vida. Deixa eu falar algo para você. Você precisa crer. A vida de Deus está em você para se manifestar nas nações. Você é boca de Deus na terra. A vida de Deus está em você para se manifestar nas nações. Pastor, como assim nação? A pergunta é para você: qual que é a tua nação? A tua nação é a empresa que tu trabalha? A tua nação é os advogados, você é um advogado? A tua nação é os músicos? Qual que é a tua nação? A tua nação é os médicos? Pastor, eu sou médico, eu sou empresário. A tua nação, qual que é a nação que você tem na segunda? Qual que é a nação que você tem na terça? Porque todo dia Deus tem uma nação para você preparando. Todo dia Deus tem uma nação para você falar do amor dele. Todo dia Deus tem uma nação preparada para você exercer o teu ofício, que é de ser uma igreja na terra, ser a boca do Senhor.
A vida de Deus está em você para se manifestar às nações. E quando você não está na igreja, também tem um grande problema, que é o seguinte: você não consegue discernir as correções de um Deus que é Pai. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. A correção de um pai. Quando você faz as coisas de Deus sem discernir. E você pode estar na igreja, porque o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. Você pode estar dentro da igreja e ao mesmo tempo não estar. Isso é terrível. O que me distancia de Deus, pastor, estando dentro da igreja? Quando fala de apostasia, o pastor Charles, nosso amigo, na sexta-feira disse aqui no curso das mulheres, ele fez uma colocação mais ou menos assim, e eu achei muito interessante. Apostasia não significa eu estar fora da igreja, mas eu estar dentro da igreja e fazer as coisas sem discernir, fazer as coisas de forma religiosa. Isso é apostasia também. As pessoas estão dentro da igreja, mas estão fazendo coisas para Deus sem discernir, e Deus não recebe nada disso. Então aqui quem come, bebe o corpo sem discernir, bebe para a sua própria condenação. Isso é uma correção de um pai, e um pai corrige. Por quê? Porque um pai ama. Então você precisa estar na igreja para que você também não saia do propósito. Volta e meia no teu ministério, escute, dentro daquilo que você faz dentro do corpo de Cristo, daquilo que é viver a igreja, volta e meia Deus vai estar te corrigindo. Pastor, por que Deus sempre me corrige? Porque Ele sabe que você pode dar mais, porque Ele sabe que você pode ter um resultado ainda melhor, porque o Pai conhece o teu coração. E entenda, Deus sempre anda num tempo profético. Ele sabe das coisas que vão acontecer amanhã. 1000 dias para Deus é como 10.000 anos é como um dia. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, ano que vem, daqui a 5 anos. Então Deus tenta te guardar, Deus tenta te proteger, Ele sempre faz isso. Na verdade Deus não tenta, é o que Deus quer. Quem tenta é o diabo. Deus não tenta, Deus é Deus. João 2,15, vamos lá. Então ele, Jesus, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Meu Deus, Deus corrigindo a sua igreja, o templo. O templo não está do meu jeito, então eu viro a mesa. O meu templo, a minha igreja não é comércio. A minha igreja é casa de oração, não é comércio. A minha igreja é lugar de receber a viúva, o pobre, o órfão, o necessitado. Mas não é comércio, não é lugar de show. Não é para vender cabrito, para vender ovelha. E Jesus faz um chicote e vira as mesas. Por quê? Porque Jesus é o pastor dos pastores, e Ele é o mais preocupado com a sua noiva. Ei, a noiva já tem marido, e o marido dela é Jesus. A noiva já tem noivo, e Ele é o mais preocupado com a igreja. Então na igreja a correção do Pai. O Pai vem e nos corrige. Eu não sei você, mas eu já tomei alguma chicotada de Jesus. Alguma. Meu filho, não é assim, é aqui. Volta um pouquinho. Não, volta um pouquinho. Então nós precisamos entender essa noite isso. Correções. Evangelista Rafael aqui, tem alguns que estão aqui que eu estou vendo de novo, que tal, estou vendo de novo, é bom ver de novo, Deus te trouxe aqui para te soltar o chicote essa noite. Onde é que você andava? Casa com Jesus aqui dentro e trai Ele ali fora? Que vida é essa? Essa vida de podridão que tu estava levando? Esse lixo que tu chama de vida? Teu lugar é aqui. É aqui o teu lugar. Teu lugar é na igreja do Senhor. Você não tem que ser um visitante. Você tem que morrer pela causa. Jesus morreu por você, e você? Quando você vai se sacrificar? Então aprenda.
Aqui não é sopa de letrinha não, aqui o caldo é grosso. Porque nós temos que apresentar a Deus uma igreja adornada, santificada, lavada, remida. Essa igreja que nós vamos ter que apresentar ao Senhor, irmão. Não é brincadeira. O evangelho não é um movimento, ora eu estou, ora eu não estou. Jesus é morrer pela causa. Jesus não prometeu para ti só vitória, só vitória e só vitória. Jesus falou para você ter aflição. A única coisa que o evangelho te promete é o que comer, o que beber e o que vestir. É por isso que aqui na igreja ninguém passa fome. Quantos já precisaram de cesta básica? Porque ele prometeu para ti que não ia passar fome. Estando nele, né? Estando nele você não ia passar fome. Não ia te faltar o que comer, o que beber e o que vestir. Eu já comi de cesta básica. E é bom demais, parece que tem um óleo diferente na comida da cesta básica, né? Sardinha na cesta básica parece salmão. É uma coisa impressionante. Uma coisa de louco. Nunca vi um negócio desse. É. Eita glória. Ausência de proteção espiritual. Aí você está lá fora, não tem com quem conversar, está em guerra, está em batalha da tua mente, não tem uma igreja. Aí tem vergonha de voltar para a igreja. O que é que vão pensar de mim? O que vão pensar de ti, o pastor já falou aqui. Você para de viver aquela vida lá e fica aqui, e acabou. Aqui não tem. Eu quero você aqui, porque você é importante para a igreja do Senhor. Você é um membro. E é desse jeito. Mas daí fica assim, ó. Ausência de proteção espiritual. Fica vulnerável. Isso é um perigo. E eu quero que você entenda essa noite uma coisa. Você precisa crer. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Opa, tá pulando meu. Dá uma... Alguém mexeu no computador, provavelmente. Agora sim. Pronto. Aqui, ó. É isso aqui que eu quero que você entenda essa noite. É que não dá para mexer no computador lá, tá? Tem que deixar ele paradinho. Essa igreja é a Betesda de Deus. Esta igreja é um lugar de cura. Eu não sei quanto tempo, talvez as dores, a paralisia mental, tu carrega, as dores na alma. Mas o paralítico foi 38 anos, esperando ali no tanque de Betesda. Não importa o ano, o que importa é tu estar em Betesda. E essa Betesda, ela não precisa nem te jogar na água, ela só precisa ter Jesus, né? Só precisa ter Jesus. Então a igreja é a Betesda de Deus. Esta igreja é um lugar de cura. Repita comigo, essa igreja é um lugar de cura. E principalmente aquele que tem história e sabe como chegou, sabe do que eu estou falando. O que Deus tem construído em você, o quanto você tem sido curado, e o quanto Deus tem interesse de trabalhar os pilares da tua vida, que é Deus, família e igreja. Esses dias, tempos atrás, uma pessoa disse assim: eu estou seco, eu não estou conseguindo ver fruto. Aí eu vi a pastora dizendo assim, ó: e a tua casa? Olha o que está acontecendo com a tua família, olha o que está acontecendo com a tua filha. Por quê? Porque o fruto mais importante para Deus começa em casa, não começa na igreja. Estava preocupado, a mentalidade religiosa sendo desconstruída. Por quê? Porque talvez para ele dar resultado é só dentro de uma igreja. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, sua alma? Aí tem um monte de homem fazendo um monte de coisa para Deus, dizendo que é para Deus, se matando pela igreja, e a esposa está morrendo em casa, porque não tem marido. Os filhos pedindo um abraço para tio, para tia, para avó, para o vizinho, porque não tem um abraço do pai. Mas o pai diz que está na igreja fazendo a obra do Senhor. Não sei que obra é essa, porque do Senhor não é. Ausência de proteção espiritual. Agora sim, Efésios 6,13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo.
Mateus 16, 18. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus é o fundamento, é o noivo da noiva. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O Hades aqui também é inferno. Então significa o quê? A ausência de proteção espiritual. Se existe uma proteção, uma cúpula espiritual que o Senhor coloca na sua igreja, para proteger a sua igreja, a pergunta é: quem não está na igreja, como fica? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deus, família, igreja. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É desse jeito assim. Quando a presa fica sozinha, escute, um membro longe do corpo fica vulnerável. Um membro longe do corpo morre sozinho. Pessoas longe da igreja vão morrer sozinhas, porque não tem mais proteção. Saíram fora dessa cúpula espiritual. Então quem está longe da igreja tem uma ausência de proteção espiritual. Eu quero que você, eu quero que você repita comigo assim, ó: renove o seu amor por Jesus, o cabeça da igreja. Então essa primeira parte nós fizemos o diagnóstico. Agora o pastor vai vir com a medicação. Quem quer medicação? Amém? Então vamos vir já com a solução, vamos vir com a cura, vamos vir com Jesus mais do que nunca. A pergunta é: como demonstrar o seu amor e engajamento por nossa igreja família? Como demonstrar o seu amor e engajamento, participação pela nossa igreja família? Número 1, renove o seu amor por Jesus, o cabeça da igreja. Esse é o número 1. Marcos 12:30 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Sabe o que significa esse princípio? Se eu não trato algo que Deus ama do jeito que Ele espera, é porque eu não amo o suficiente. Eu acho engraçado que nessa hora ninguém diz amém. Eu acho engraçado que nessa hora ninguém diz assim: é assim mesmo, pastor, é verdade. É Deus ofende a nossa mente para revelar o nosso coração, né? Mas se eu não trato algo que Deus ama do jeito que Ele espera, é porque eu não amo o suficiente. E se Deus ama a igreja, como você já viu aqui, em muitas bases bíblicas, e você não ama o suficiente, a sua conexão com Deus não está eficaz. Não está. E nessa noite você precisa abrir seu coração e peça desesperadamente pela cura do Senhor. Você precisa ser curado. Tem bloqueadores em você que impedem você de amar a igreja, e você precisa ser curado essa noite. Se você reconhece que não tem amado a igreja o suficiente, então, número 1, confesse isso a Deus. Número 2, abra o seu coração para um líder. Número 3, reeduque sua vida. Como demonstrar o seu amor e engajamento por nossa igreja família? Número 2, repita comigo: testemunha, repita de novo: testemunha da sua fé e divulgue sua igreja. Vamos para a palavra de Deus, Marcos 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É muito interessante que brilhe a luz de vocês diante dos homens. Você precisa mais do que nunca. Por quê? Qual que é o impacto do teu amor pela igreja? Testemunhar a tua fé. Você testemunha a tua fé
Gente, é um absurdo, mas tem gente que congrega em igrejas, e não sabe nem direito horários de cultos semanais que a igreja tem. Chega alguém do trabalho e fala assim: ô, tu vai na igreja, né? Vou. Que horas é o teu culto? Tem culto dia de semana? Como é que é o nome do teu pastor lá da tua igreja? Hã? Não sabe nem o nome do pastor. Mas ai do pastor se não souber o nome dela. Que brilhe a luz de vocês diante dos homens. Tem gente que parece 007 de igreja, se esconde, não tem uma foto na igreja, lá na sua bio do Instagram não bota o @ da igreja, nem segue a igreja, não divulga os eventos da igreja, não posta nada da igreja, mas que brilhe a luz de vocês diante dos homens, mas não tem nada de brilho da igreja dele em lugar nenhum. Mas vem para o culto, come do pão, bebe do vinho, e ainda reclama da igreja. E quando posta, ainda posta coisa de outra igreja, que nem conhece eles, que o pastor não sabe nem quem é, que nunca viu, que não tem vida com ninguém de lá, mas posta coisa de outro lugar, mas da igreja que está não posta. Mas que brilhe a luz de vocês diante dos homens. Testemunho de fé. O que você fala para as pessoas? O que as pessoas veem em você? Como você chegou aqui? E como você está? Quem sabe da tua jornada aqui na casa dos filhos? O quanto você divulga a tua igreja? Irmãos, eu fico constrangido, porque eu tenho muitos amigos pastores. Eu fico constrangido. Fico constrangido, eu falo para a pastora, eu falo para minha esposa: amor, nós temos que realmente todos os dias cansar os nossos joelhos agradecendo a Deus pelas pessoas que nós temos na igreja, porque nós temos um grupo de irmãos que divulga essa igreja, que se preocupa tanto com essa igreja, se preocupa tanto, eu nem preciso pedir. O gol realmente é da igreja, porque eu nem vejo mais. Eles se preocupam em levar o gol para não sei aonde, levar o gol para não sei aonde, Pastor, como é que está as coisas? É toda a igreja? Claro que não. Bom que fosse toda a igreja assim. Bom que toda a igreja tivesse essa mentalidade de governo, mas ainda tem alguns que têm a mentalidade de escravo. Ou ainda estão na orfandade, ou na bastardia. Como a pastora Manu falou para mim um pouco sobre isso hoje. Essa mentalidade ainda que não é de governo. Porque quem governa serve. Quem governa está preocupado. Quem governa quer fazer pelo reino, não pensa no seu umbigo. Não é uma alegria pessoal, mas é uma alegria de toda a casa. Essa é a movimentação de um coração de um discípulo, de um coração de um filho. Que brilhe a luz de vocês diante dos homens. Entenda uma coisa: a sua vida, ela precisa ser contagiante. Se você é a igreja, aquela igreja de Atos, tem uma alegria, uma singeleza de coração, um louvor a Deus diferente, quando as pessoas te veem, o teu sorriso é diferente. Você contagia o ambiente. O ambiente pode estar em trevas, mas quando tu pisa ali, chegou a luz. Você contagia o ambiente. Você traz um sorriso. Não tinha sorriso ali, parecia que estava um espírito de morte naquele lugar. Aí você chegou ali, você traz um sorriso. O negócio muda. Quando você chega, o negócio muda. Você é contagiante. As pessoas naquele luto, naquela perca, mas quando elas olham para você, elas veem esperança. Como é que esse cara sorri? Olha como é que está as coisas aí, isso aí está sorrindo. Parece aquele sorriso do Coringa, do Batman, né? Sorriso assim, ó, contagiante. É um negócio assim, ó. Você é feliz, você contagia as pessoas. Aleluia. Que brilhe a luz de vocês diante dos homens. Luz do mundo, sal da terra. Tem uma luz que só você tem, e os homens precisam dessa luz.
Você vai levar a luz. O problema não é as trevas, o problema é a ausência de luz. O diabo nunca foi um problema. O inferno não é um problema. O inferno só é problema para quem continua na lama do pecado. Mas para quem quer ter uma nova vida, o inferno não é mais problema. O diabo não é mais problema, ele já foi derrotado na cruz. Então por que você se coloca nesses lugares? De medo, de derrota. Então que brilhe diante dos homens a luz de vocês. Tem uma luz que Cristo colocou dentro de você. Você é um farol. Você aponta um caminho. E o caminho é de verdade e de vida. E as pessoas vão andar nesse caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como demonstrar o seu amor e engajamento por nossa igreja família? Honre. Repita comigo. Honre. E interceda pelos seus líderes espirituais. É. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 2 Crônicas 20:20. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Tem profetas que são dele. É porque também tem profetas que não são. Assim como tem igrejas que são dele, e tem igrejas que não são. As portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja. Escute, igreja não se abre, igreja se gera. Igreja não se abre, igreja nasce. E sabe quando você sabe que a igreja nasce mesmo? Quando você não quer ter igreja. Era o caso dos teus pastores. Que o povo invadia a minha casa lá. Até o dia que eu olhei, eu estava com 30 e poucas pessoas dentro da minha casa. Porque a igreja nasce. Não é o que eu quero, mas era o que Deus queria. Que se tem uma coisa que a gente não queria, era a igreja. E hoje nós temos um amor que nós não conseguimos sair daqui. Porque quando você entra num propósito de Deus, você passa a amar de uma forma sobrenatural. Você passa a amar de uma maneira. Você ama até os filhos feios, que eles se dão um monte de problema. Tem um monte de gente que só quer filho bonito. Nós falava aqui um tempo atrás, até parei de falar, uns anos atrás, você lembra, né? Se ninguém te quer, vem pra cá que nós te queremos. Daí Deus mandou uns 30, eu falei, não, pode parar, não vou falar mais isso. Eu falei, não falo mais. Você faz parte do grupo, viu, que tá rindo aí de mim. Eu falei, não vou mais falar isso não. Vou encerrar aqui. Mas é desse jeito. Honre e interceda pelos seus líderes. 2 Samuel, olha que interessante. Tiveram mais os filisteus, tiveram mais uma aqui. Tiveram mais uma batalha. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Repita comigo, Davi se cansou. De novo, Davi se cansou. Agora você tem que falar o seguinte agora eu quero ver falar. Ai. Fala assim, o pastor Murilo também pode cansar. Se Davi cansou, por que eu não posso? Sabe de uma coisa? Só tem guerra para quem é guerreiro, e só cansa quem vai para a guerra. Aí Davi se cansou, e olha aqui. E Isbi Benob, que era dos seus filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, diga assim, porém. Irmão, quando tem porém na Bíblia, para tudo. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja. Nós vamos morrer por ti, mas tu não vai mais para a guerra. Para que não apagues a lâmpada de Israel. Tinha uma luz em Israel que brilhava. E eles entenderam que era a luz do seu líder. Eles falaram assim: tu vai parar de pelejar, porque nós não queremos ver tu morto, nós precisamos de ti.
No meio da batalha ele se cansou. Davi ficou pesado, cansou. Matava guerreiro, matava inimigo que nem doido. Pensa num homem que matava os inimigos, era Davi. Chegou uma hora que os braços não aguentou. E ele ficou o quê? Vulnerável. Ele cansou e ficou vulnerável. O rei Davi, o grande líder, se cansou. E nesse momento ele ficou mais vulnerável ao inimigo. Mas Abissai era filho. Repita comigo, Abissai era filho. E um filho sempre protege um pai. Assim como um pai protege um filho. Sabe o que Abissai era? Abissai guardava o coração do líder. Socorreu Davi e salvou ele da morte. E aqui eu penso uma coisa. Depois eles guardaram o seu líder e falaram: você não vai mais para peleja, você vai ficar mais tranquilo. E aqui vem algo. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas quantos dão a vida pelo pastor? Porque Abissai deu. Mas não precisou morrer. O pastor paga um preço pelas ovelhas, mas quantas ovelhas pagam um preço pelo pastor? É só para você pensar. Como demonstrar o seu amor e engajamento por nossa igreja família? Repita comigo, priorize os movimentos do reino de Deus. Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso. Querido, não tente colocar a sua vida em uma pirâmide de prioridades. Tem muita gente muito boa aí nos programinhas Excel, não sei mais o que, é tudo legal, continua fazendo. Mas não tente colocar a tua vida numa pirâmide de negócio. Tem gente que faz estatística para tudo, faz um monte de coisa, mas esquece do principal. Então não tente colocar a tua vida em uma pirâmide de prioridades, pois a sua vida é Jesus. Ninguém com o coração em Jesus sofrerá algum mal pelo seu envolvimento com esta igreja. Pois uma das marcas dessa igreja aqui é o equilíbrio. Então se envolva. Se você tem a tua mente renovada, como nós falamos, renove o teu amor por Jesus. Quem tem um amor por Jesus tem um amor pela sua igreja. E se eu estou na igreja de Jesus, pode ter certeza, mal eu não sofrerei. Eu só vou crescer. E a marca dessa igreja é o equilíbrio. Então se envolva. E a pergunta essa noite é: qual é a igreja dos teus sonhos? Porque nós estamos falando de priorizar os movimentos do reino de Deus. Cabe a pergunta: qual é a igreja dos seus sonhos? Ah, pastor, eu sonho com uma igreja forte, uma igreja crescendo. Pastor, eu sonho com uma igreja batizando muita gente. Mas a pergunta é: o que você está fazendo para essa igreja acontecer? O que você está fazendo para ter a igreja dos teus sonhos? O que você faz para ter essa igreja? Sabe qual é o problema? Você não faz nada. O problema é que você não faz. Você não faz nada. Não entra em nenhum ministério. E quando entra, já sai no segundo mês. Porque não aguenta ser repreendido a primeira vez. Porque você servir a um ministério não é só ser obediente, mas é ser submisso. Você não limpa um banheiro como você quer, você limpa um banheiro como o líder fala que você tem que limpar. Você não arruma a cadeira como você quer, você arruma a cadeira como o líder falou que você tem que arrumar. Isso é submissão. Obediência, homem recebe. Agora submissão só Deus recebe. Porque só Deus conhece teu coração. Uma vez um amigo meu, pastor, estava na sua igreja, 1.800 membros. Ele tinha 1.300 cadeiras na igreja. Ele chamou a equipe para fazer um mutirão para limpar as cadeiras. Foram limpar as cadeiras.
E ele chegou lá no sábado de manhã para acompanhar o mutirão. Deu 300 pessoas para limpar as cadeiras. 300. E quando ele entrou na igreja, ele viu 300 pessoas, tudo com paninho na mão, limpando, higienizando as cadeiras. O coração dele, ai, obrigado Deus. Ele falou, Deus, eu te louvo e te agradeço, porque olha só, tenho 300 pessoas para limpar as cadeiras. É um baita número, é um bom número, 300 pessoas aqui no mutirão para limpar as cadeiras. Aí o Espírito Santo de Deus falou para ele assim, não fique feliz não, porque só tem 3 submissos aí. O resto está só por obediência, mas não queriam estar aqui. Submissão é diferente de obediência. Só permanece dentro do ministério quem é submisso. Quem não é, corre. Não aguenta o repuxo, não aguenta a peleja, porque não consegue ouvir, não consegue mudar. Ei, igreja, para você crescer, e aqui você vai ser ensinado até a limpar um banheiro da maneira que tem que ser limpado, arrumar uma cadeira da maneira que tem que ser arrumada. Isso é igreja. Você não arruma do seu jeito, você faz pela família, você não faz do jeito que você quer. Então qual que é a igreja dos teus sonhos? Então faça alguma coisa, mas você não entra em nenhum ministério, não participa de um GC, de um grupo de comunhão, não arreda uma cadeira, não passa uma vassoura. Ontem nós tivemos 60 pessoas no mutirão, e ficou nos 60 porque eu mandei parar, senão tinha dado 100. Sexta-feira ao meio-dia eu mandei parar, porque nós íamos servir um almoço. E não era qualquer almoço, era a feijoadinha já, não aquela do dia 15, mas já era. Eu falei, Rafaela, para aí. Pastor, mas será que todos eram submissos? Eu não sei, Deus sabe. Mas que eles trabalharam aqui de forma bonita, se sacrificando, porque teve irmãos que deixaram o seu trabalho, eles não fizeram hora extra. Tinha hora na empresa para fazer, eles falaram, pastor, eu não vou fazer hora extra para trabalhar na igreja. Isso é se sacrificar. Isso é uma oferta linda. E por conta do grupo tão lindo e produtivo que veio, o mutirão era para ir até 5, 6 horas da tarde. Sabe que horas acabou? Meio-dia. Estava todo mundo comendo sentado, porque era uma equipe focada, homogênea, uma equipe linda. Era um purê de batata, estava todo mundo unido, não tinha diferença. Não tinha batata maior, batata menor, era todo mundo igual. Tem que fazer um purê para todo mundo ficar igual. Igreja é isso, é todo mundo igual. Igreja é o único lugar no mundo que você pode rodar o mundo inteiro. O único lugar no mundo que você vai ver o homem mais rico da cidade limpando uma cadeira para que o mais pobre possa sentar. Você só vê isso dentro de uma igreja, porque igreja é o lugar onde todo mundo é igual. Qual o seu sonho de igreja? Então se envolva. Quer uma igreja fantástica? Ah, pastor, eu sonho com uma igreja extraordinária, maravilhosa. Eu também. Mas você não terá. Sabe por que você não terá? Porque você não se envolve. Porque a igreja que nós queremos custa caro. Porque tudo que é bom custa caro. Tudo que é bom tem que pagar um preço. Qual que é o preço que tu está pagando? Qual que é o preço que tu paga pela igreja? Então se envolva. Começa a se envolver. O primeiro passo é você se envolver. Qual ministério você participa? O que você faz na igreja? Quem você serve? Lembre, você não é o pão, você é a bandeja que serve o pão. O pão é Jesus, não é você. Mas você precisa ser um garçom. Judas não conseguiu ser garçom, por isso que ele traiu. Ele achou que o ministério de Jesus era um ministério de holofote. Judas achou que ia ficar com o microfone na mão, pregando. E Jesus falou para ele, recolha todos os cestos que sobejaram. Agora serve o pão e os peixes. O maior ministério que Jesus tem para você é você ser garçom. Então comece a servir. Que Deus te deu essa oportunidade. Se envolva. Como demonstrar o seu amor e engajamento por nossa igreja família? Repita comigo, supere sua orfandade espiritual. Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
membros da família de Deus. Você é membro. E você é um membro importante. Aqui tem um pé, tem um joelho, tem uma perna, tem um braço, uma mão. E quando você entra aqui, nós somos um corpo, amém? Então você é um membro importante para essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um membro de edificação nessa casa. Você é importante para a casa dos filhos. E você precisa entender uma coisa: você recebe o que você honra. Vou repetir para você. Você recebe aquilo que você honra. Quem você tem honrado? Quem que você honra? Se você não considerar a sua igreja como família espiritual, você vai perder muito. Aliás, não haverá sustentabilidade no derramamento do Espírito Santo sem a cultura da família, a cultura familiar da igreja. A famosa profecia de Malaquias foi a de que ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos seus filhos para seus pais. O texto de Malaquias é uma referência não apenas sobre questão familiar, mas também sobre a herança deixada pelos filhos de Deus, que é um legado à próxima geração. Essa igreja vai deixar um legado. Você, em nome de Jesus, vai deixar um legado nessa igreja quando você partir. Eu quero fazer um culto fúnebre de festa para ti aqui dentro. Se eu não ir antes de você, e se eu ir antes, você faça a festa para mim, viu? Bastante som, bastante barulho. Nós vamos pular tudo aqui, viu? Vai que eu ressuscito, já sai dançando. É desse jeito. Até o velório dessa igreja tem que ser avivado. Por quê? Porque alguém que partiu foi algo especial, alguém especial que está deixando um legado considerável para nós, que foi um tijolo importante para essa obra. E ele continua: o avivamento vindouro será estabelecido e sustentado como resultado de fé e atitude intergeracionais. Qual está sendo a nossa atitude? E você precisa superar a orfandade. Se você não teve família, você vai ser família para os teus filhos. Se você não teve pai, você vai ser pai para os teus filhos. Se você não teve mãe, você vai ser mãe para os teus filhos. Escute, se você não teve igreja, você vai ter uma igreja para os teus filhos. Supere a orfandade. Supere sua orfandade espiritual considerando alguns pontos. Pega esses pontos aqui para que você entenda. Pega aqui no teu espírito. Superando a orfandade espiritual. A família espiritual aqui é a igreja. Amém? A família espiritual é eterna e está sobre intensa ação do céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem nos sustenta não é a ação política, não é a ação de uma sigla partidária, não é a moeda, não é o dólar. O que nos aviva, o que nos dá ação é os céus. Você não depende de um partido político, você não depende de um governo, você depende do céu. Pode ter crise, mas com você não tem, porque você está em Deus. Pastor, lá não estão vendendo, mas você vai vender. E está acontecendo isso nesses dias. Tem gente que está com crise, mas os filhos de Deus estão prosperando. Tem prosperidade para a sua vida. Então a família espiritual eterna está sobre a intensa ação do céu. A ação da tua vida. Você tem uma vida debaixo de uma divindade, de um Deus poderoso e santo, de um Deus divino. Você vive dele. É dele que tu come, é de lá que tu veio, é nele que você está e é para lá que tu vai. A família espiritual tem problemas comuns como toda família. Ah, pastor, mas aqui na igreja não tem problema. Você que pensa? Senhor, cada um aí, que só Jesus na causa. Entende tudo, viu? Agora a casa dos filhos é uma igreja peculiar. É uma igreja peculiar mesmo. Aqui nós vivemos uma alegria do Espírito que eu acho que Deus reservou só para nós. Eu estou para ver igreja que ex-mulher congrega e o ex-marido também congrega junto, já está com outra. Aqui
e vem para cá, aceita Jesus, e quem convidou foi a ex-mulher, e o marido veio com outra, e já está assim. Aí um namorava com uma, daí não deu certo, daí está namorando com o outro, já vai casar. Só na casa dos filhos que acontece essas coisas. Na casa dos filhos acontece cada uma aqui. Só Jesus ama. Só um amado Jesus para nos ajudar. Por quê? Porque numa família normal, eu tenho o Eduardo com 5, a Helena está com 3. Pergunta se eu tenho um problema com o Eduardo. Não, não tenho, meus filhos são tudo santos, são tudo anjo. Deve ser. Tem pai que fala assim, não, meu filho é perfeito, não faz nada. Então vai para a igreja católica, já vão canonizar teu filho. Toda criança tem o seu problema, porque é normal. Um pai só é aperfeiçoado vendo dificuldades para criar seus filhos, porque ele precisa buscar recurso. Um pai precisa se dedicar mais, uma mãe precisa se dedicar mais. Então o Eduardo tem os seus problemas de 5 anos, mas a Helena tem 3, tem os seus problemas de 3 anos sendo menina. Aí quando ela chegar na puberdade, você já sabe como é que é, né? Aí ela vai ter outros problemas, outras situações que a mãe tem que estar do lado. E assim vai. Ora um momento é o pai, ora um momento é uma mãe. E eu quero que você aplaude Jesus agora. Pode aplaudir. Aplauda Jesus. Sabe por quê? Escuta o que eu vou falar. Quem é solteira aqui e tem filho? Levanta a mão. Quem é solteira e tem filho? Mulher solteira com filho. Mulher que é solteira e está com filho, cria filho. Levanta a mão bem alto para o pastor ver. Bem alto, mais alto. As palmas foram para vocês, sabia? As palmas foram para as mães solteiras que têm filho e estão na igreja. Porque muitas eram órfãs, não tiveram pai nem mãe. Mas estão criando seus filhos. Aí quando vem o marido, não preciso dizer o que aconteceu. Mas em meio a toda essa dificuldade, elas estão criando seus filhos na igreja. Sem um homem do lado para fazer o papel de pai, elas estão mostrando para os seus filhos a paternidade de Deus, que já vai dando um caminho para a vida dos seus filhos. Então eu louvo a Deus pela vida de cada mãe. E aqui tinha muitas. É que agora levantou poucas a mão, porque muita mãe que era solteira casou, né? Aqui, né? A Cheroline está lá já sorrindo lá, né? Que ela casou, é verdade. Teve muita que casou. E vocês vão casar também em nome de Jesus. Eu subi o Sinai ano passado, fui para Jerusalém, tudo para orar pela solteira. Mas deu certo para alguma. Nós vamos de novo ano que vem para orar de novo. E elas falam, não, ano que vem não, pastor, esse ano já. Temos problemas aqui. Deixa eu falar para você. Existe um apontamento. São idades espirituais de uma pessoa que recebe Jesus no seu coração. O apóstolo Paulo vai falar sobre essas idades de uma maneira fantástica. Você vai ver os bebês na fé, você vai ver o menino, e você vai ver o jovem, e você vai ver o adulto. A estatura de um varão valoroso. São fases que você passa com Deus. O bebê dá mais trabalho, não dá? Tem que acordar de madrugada, tem que dar leite. Você não dorme direito quando é bebê. São aqueles que o pastor, você já sabe, né? E depois vai indo, vira menino. Depois é um jovem, né? O jovem, a Sagrada Escritura diz que o jovem tem uma força. Jovens, porque sois fortes. Mas o jovem ele é muito forte. Mas o jovem é momentâneo. Às vezes está e às vezes não está. Agora, quando um jovem decide usar a sua força para Deus, irmão, ninguém segura. Porque é aquele vigor da juventude. Eu e a pastora que lideramos juventude por algum tempo, a gente sabe que quando um jovem se convertia de verdade, houve uma explosão. Nós saímos de 8 jovens para 100 e poucos. Em um ano e pouquinho. Por quê? Porque quando eles se converteram de verdade, eles queriam Jesus por tudo. E vinha aquela força, eles usavam essa força para Deus. Então, a Bíblia fala dessas fases. Então, cada fase vai ter um problema. Mas chega um problema numa estatura que daí não dá mais problema. Sabe o que faz? Ajuda o pastor a resolver o problema. Aí o pastor pega o problema e manda para ele, ajuda eu a resolver aí. Vai ajudando aí. E todos aqui vão chegar nessa fase, amém? Eu tenho uma bênção para te falar. Deus te chamou para essa terra para resolver problema. Deus te chamou para cá para resolver problema. Então cresça logo, para de me dar problema, para você me ajudar a arrumar.
A família espiritual clarifica, empodera e nos envia para nosso destino. As coisas ficam claras, né, quando nós estamos na igreja, né? As coisas ficam claras quando nós... Eu ouvi um comentário hoje, e a pessoa disse assim: pastor, eu não posso mais contar com a minha família biológica. E se eu não tivesse a igreja, eu não sei o que seria. Tem filhos e volta e meia deixa o filho com alguém na igreja e não pode mais contar com a família biológica. Feliz daqueles que têm a família igreja, é ou não é verdade? Então, aqui clarifica, traz clareza, traz empoderamento. Você está recebendo uma palavra hoje para quê? Para você sair daqui e conquistar. Vai e vença, está escrito lá fora. Você vai fazer a tua semana ser feliz. Ninguém tem um poder de impedir você de ser feliz essa semana, só você mesmo. Só você. Então você sai daqui essa noite empoderado e nos envia para o nosso destino, ser ativado por uma palavra e recebe um apontamento de um destino na tua vida, aquilo que Deus te chamou para fazer. Quantas mesas, quantas conversas. E esse destino aqui, ele é muito amplo, porque a gente fala nesse destino de ministério, de trabalho, até de lazer. Deus, família, trabalho, igreja, lazer. Essas são as prioridades da vida de um homem. Pastor, a igreja tem quarto? É. Porque é Deus sobre todas as coisas. Deus, família, trabalho. O trabalho está aqui por quê? Porque se você não tem trabalho, como é que você sustenta a tua família? Você precisa dar de comer para a tua família. Do suor do teu trabalho comerás o pão. Um homem digno, um homem que trabalha. E igreja. Por que a igreja está em quarto? E lazer está em quinto, viu? A igreja está em quarto porque se você tem Deus sobre todas as coisas, se você é fiel à tua família, ao teu casamento, aos teus filhos, é um pai, é uma mãe aprovada, se você tem um trabalho digno, quando você chegar na igreja, sabe o que vai acontecer com você aqui? Você não me traz problema, você me ajuda a resolver problema, porque todas as coisas na tua vida estão alinhadas. Amém? Clarifica, dá destino. E destino é do quinto também, tá? Porque aqui na igreja a gente dá destino até para as pessoas passear, viajar, uns lugares bonitos que tem para ir. Para pegar a família e fazer um passeio em família. É ou não é verdade? É verdade. Acontece isso aqui também. Porque isso é importante também. Esse tempo de qualidade com a tua família. Até isso tem aqui na igreja. A família espiritual é uma das principais proteções contra a orfandade. Porque é um lugar para pertencer. O que eu não tinha, eu recebo na igreja. O que eu não recebi da minha família biológica, eu recebo. Aqui, ó. A família espiritual entrega o que a biológica não conseguiu oferecer. Eu não recebi isso em casa, eu não recebi de pai, eu não recebi de mãe, mas eu recebi aqui. Eu não tinha isso, mas aqui eu tenho. Obreira Rafa, vem cá, cadê a obreira Rafa? Vem cá, filha. Eu não sei se você recebeu alguma coisa nessa igreja, mas fala para nós um pouco aqui. Fala como é que você chegou. Se você não estivesse na igreja, como é que você ia estar? A paz a todos. Eu confesso para vocês, na parte da manhã eu dei o testemunho ali e eu me emocionei muito e eu fiquei o dia inteiro assim com isso no meu coração, né? Porque quando fala da igreja, para mim mexe muito. E ainda mais quando fala de filiação, né? Da paternidade. Mexe muito comigo, porque foi algo que o Senhor me curou aqui na casa dos filhos. Algo que o Senhor tratou em mim aqui. E eu cheguei nos 21 dias de filiação achando que eu não precisava de mais nada, que já estava tudo ok, paternidade ok, né? Igreja, não, vou, que o Senhor, né, fale com a igreja e tudo mais, porque tá tudo tranquilo. Mas me quebrei, né? Porque o Senhor me tratou muito nesses 21 dias de filiação. E eu tive, na sexta-feira com um pastor, um momento assim que me marcou muito. E eu ministrava para os jovens ontem, eu e meu esposo, a gente falava sobre paternidade.
E eu chorava muito falando para eles. Eu falava assim: eu desejo de coração que vocês vivam isso que eu vivo com o meu pastor, com o meu pai espiritual. Porque na sexta-feira eu tive um momento com o pastor em que ele estava ali sentadinho, ali tranquilo, e eu cheguei perto dele e a gente entrou num assunto. E eu falei assim: pai, eu preciso falar para você uma coisa. E ele falou assim para mim: filha, você não precisa falar nada. Eu sei que você está passando. Você está passando isso, você está sentindo isso, aquilo outro. Eu comecei a chorar. E aquilo me marcou tanto, porque olha só como o meu pai espiritual me conhece. Como a paternidade que eu entendi aqui, que foi gerada aqui, me cura, me trata. E eu recebi aqui aquilo que eu não recebi do meu pai. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Meu pai é um homem que me ensinou muita coisa. Meu pai é um homem de princípios, um homem muito bom. Mas tudo que eu precisava e que eu encontrei aqui era de pessoas que acreditassem em mim. E o meu pai, a minha mãe espiritual, a pastora está aqui agora, à noite. Eles acreditaram em mim, em coisas que eu achava que eu não conseguia fazer. E tudo que precisava ouvir de alguém era: não, eu acredito em você, não, você consegue. Parece simples, algo simples, mas eu precisava. E eu digo que se eu sou a líder do No Fluxo, se eu sou a secretária da igreja, se eu faço tudo que eu faço aqui, me chamam aí de Severina às vezes, mas tudo isso eu faço porque eles acreditaram em mim. Porque se não fosse a igreja acreditar em mim, eu não sei o que seria da Rafaela. Hoje, o que seria da Rafaela sem a igreja? Eu não sei. Eu não sei o que seria de mim sem a igreja de Cristo. Porque eu já era desacreditada. Agora você imagina, estaria, sei lá, afundada, talvez depressiva. Mas a igreja acreditou em mim. A família de Cristo acreditou em mim. Vocês acreditaram em mim. É por isso que eu amo falar da casa dos filhos. Eu amo falar da minha igreja. E eu falo com muito amor da minha igreja. Porque se não fosse a minha igreja, eu não sei onde eu estaria hoje, onde o meu esposo estaria hoje. Não sei se eu teria filhos, eu não sei. Hoje eu tenho uma família, o Senhor me deu um casamento maravilhoso. Hoje eu tenho uma vida abençoada por Deus, porque a família de Cristo acreditou em mim. Porque a casa dos filhos me abraçou. Eu louvo a Deus pela minha igreja. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma paternidade restaurada. Hoje eu sei quem eu sou em Deus, que eu sou filha amada. Por quê? Porque a família espiritual, ela não somente entregou, como ela restaurou aquilo que a biológica não conseguiu oferecer. Amém. Meu amor, dá um abraço na tua magrinha aqui. Vem cá. Eu só dei Viu, Kleber, leu, pastora? Só uma... Porque show eu não faço na igreja, eu só faço em outros lugares. Bem resumindo um pouquinho daquilo que a Rafa, a nossa querida Rafa, né? Que ela foi alcançada com uma flecha realmente de amor do Pai aqui na casa dos filhos de uma maneira
É muito emocionante para nós. E na sexta nós tivemos um momento ali que foi, entre tantos momentos, ela me falou de algo que eu nem lembrava, o pastor não lembrava. Um momento que nós vivemos há muitos anos atrás, um momento de cura na vida dela. E foi algo que realmente marcou o nosso coração. A igreja prossegue sem... Olha isso aqui, ó. A igreja prossegue sem uma família, mas uma família nunca prosseguirá bem sem uma igreja. Pastor, eu fui em tantos lugares, mas só aqui eu me senti bem, porque aqui você encontrou uma família. Pastor, eu fui em um monte de igreja, só que eu me senti bem, porque você encontrou uma família. E igreja, ela continua, ela vai continuar aberta, ela prossegue, mas uma família nunca prosseguirá bem sem uma igreja. Então louvado seja o nome do Senhor que você encontrou essa casa. Se não há possibilidade de desistir da família biológica, não deveria haver possibilidade de desistência da igreja. Não dá para pegar a certidão de nascimento e dizer assim, ó, eu quero anular, isso aí não é meu pai, não é minha mãe, eu quero anular isso aí, eu não aceito. Não pode. E por que nós desistimos da igreja? Por que a gente desiste da igreja? Se pergunte a você. O diabo fará de tudo para causar desconexão com a igreja. Ele faz de tudo para tirar você da igreja. O esfriamento, ele não vem de uma hora para outra, né? Você está numa temperatura quente, daí vem o diabo, ele joga um caminhão-pipa de água do Alasca, bem gelada em você. Não, ele não faz assim. O diabo, ele vai apagando teu fogo aos poucos. É um gotejo. Você não vem para um culto, ora não participa de um evento, quando vê já não vem em 2 semanas para a igreja, vai indo, já não vai mais no GC, já não participa de nenhum ministério, já não cumpre com a escala que você estava escalado, e assim vai. E o diabo vai te roubando, vai te desconectando, até ele te desconectar completamente da igreja. Aqui vale uma colocação, que eu aprendo muito com a minha esposa. Uma pessoa, quando ela vai se desligar da igreja, sabe o que acontece com ela? Sabe a alegria, aquela singeleza de coração que nós falamos em Atos, capítulo 2, todos vivendo aquilo daquela forma? Uma pessoa, quando ela vai se desconectar, que o diabo está conseguindo investir na vida dela, ela vai perdendo o brilho, que brilha a vossa luz diante dos homens. Você vê aquela pessoa dentro da igreja, mas ela não tem mais aquele brilho que ela tinha. Sabe aquele brilho que a pessoa tinha? Aquele sorriso dentro da igreja, ela chegava, te abraçava, ela conversava com você. A pessoa ela frequenta os cultos ainda, mas vai perdendo o brilho. Não tem mais aquele brilho, vai ficando fraquinho, o brilho vai se apagando, vai se apagando. Isso é um sinal que logo ela vai sair da igreja, ela não fica. O modelo bíblico nos revela que a liderança é sobre paternidade espiritual. O modelo bíblico de uma igreja e seus líderes é só paternidade espiritual, só que a Bíblia aponta. Estar e não se sentir parte é orfandade. Tem pessoas que estão, mas não se sentem parte, é orfandade. Quer falar um pouco, amor? Vem cá, por favor, me ajuda a pregar. Tem a bastardia também, deixa a pastora pregar comigo hoje. Que o espírito da orfandade é a mesma coisa do que o espírito da bastardia. E muitas vezes a pessoa que nasceu fora da aliança do casamento, que a Bíblia chama de filho bastardo, pessoas que nasceram fora da aliança do casamento, pessoas que não conheceram, o seu pai, essa paternidade terrena, biológica, elas carregam um espírito de orfandade, de bastardia. Então, enquanto elas não decidirem, não renunciarem a esse espírito e entenderem a paternidade de Deus, aonde elas estiverem, esse espírito de orfandade acompanha ela. Ela não consegue se sentir aceita, não consegue se sentir amada, não consegue pertencer no ambiente que ela está inserida. Principalmente na igreja, que é algo espiritual. Amém? Obrigado, meu amor. Mudar de igreja deve ser a última opção. Sem tempo, não tem raiz. E sem raiz, não tem destino profético. A igreja, ela precisa estar dentro desse modelo. É lógico que vai dificultar, e você pode passar 3, 4, 5 anos, você nunca vai criar raiz, se a igreja não caminhar dentro desses princípios. Aí é uma coisa básica,
Mas você precisa entender que quando a igreja tem, não é do seu jeito. Você precisa de tempo, você precisa criar raiz. Porque sem raiz não tem destino profético, não tem apontamento para a tua vida. A vida flui pela honra. E o nosso destino passa pelos nossos pais espirituais. Então nós falamos que aquilo que nós honramos é o que nós recebemos. Suas decepções familiares não tratadas poderão travar seu relacionamento com a igreja. A obreira Rafa, ela deu um pequeno testemunho aqui. Ela falou assim: começou os 21 dias de filiação, e eu sou filha, e a princípio não tinha problema nenhum, ia começar mais uma série na igreja, e está tudo certo. Por mais que ela não conseguisse enxergar, Deus enxergava nela algo que poderia ser bem pequeno, mas que lá no tempo futuro poderia dar um estrago. E como Ele é pai, Ele cuida, Ele trata. E durante a série ela, pum, tinha coisinhas para resolver ainda. E ela resolveu. Deixa eu falar uma coisa para você: a tua cura é constante. É incrível, mas parece que a cura nunca termina. Quando você acha que está bem, Deus vai trazer uma coisinha que ficou lá escondidinha assim, pum, aí Ele traz para você. Tenho que proteger meu coração da rebeldia e da religiosidade. Deixa eu falar uma coisa para você: nós não carregamos o rei na barriga, nós carregamos o rei no coração. Tem muita igreja abençoada por aí, viu? Tem muita igreja boa. Não seja um religioso. Tenho que amar sacrificialmente aquilo que Jesus mais ama: sua igreja. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A pergunta é: quem são aqueles que o amam? Onde está aqueles que o amam? Será que alguém que ama a Deus vem para o culto essa noite? Quem são aqueles que o amam? Todos os que fazem parte da igreja de Jesus são aqueles que o amam. Sabe quem ama Ele? Nós. Porque nós fizemos parte de uma igreja. Nós fizemos parte da igreja dele. Por outro lado, é uma noite de oportunidade. Renove o seu amor pela igreja hoje e desfrute de um mover de Deus que o levará a uma dimensão de destaque no mundo espiritual. Você vai ser conhecido no inferno. Os demônios vão ficar mais enraivados ainda, mais brabos ainda por conta de você. O diabo, ele pode estar no controle de algum lugar e de algumas pessoas, mas quando você pisar lá, o diabo vai ficar sem controle. Porque hoje você entende que renovando o teu amor com a igreja, você vai desfrutar de uma dimensão de destaque no mundo espiritual. Nós temos histórias e nós temos personalidades distintas aqui nessa igreja. Várias histórias nesse lugar. Quando eu olho os rostinhos aqui, ó, eu vejo várias histórias. Mas uma coisa todos nós precisamos ter. Todos nós, sem exceção. Uma demonstração verdadeira do amor por essa igreja. Você tem demonstrado o teu amor por essa igreja? Não, eu amo essa igreja. O que você faz por ela? E aqui só vai um parênteses, só para que você veja o teu amor em ação. Para quantas pessoas você já ofereceu o ingresso da feijoada? Quantos ingressos você já vendeu? Pasme, mas não se assuste. Teve pessoas que fizeram boleto do Edificar e não pagaram a parcela. E a minha pergunta é: que amor é esse pela igreja? Se não são fiéis nas coisas de Deus, imagina nas outras. Acredite se quiser. Tem pessoas que não pagaram. Como estão tratando a igreja? Como estão tratando as coisas do Senhor? Isso é muito sério.
Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos humilhar e reconhecer que andamos de forma errônea até agora. Não tem a ver com vir a um culto, tem a ver com morrer pela causa. É muito mais do que isso. Mas é uma noite hoje para você renovar o teu amor por Jesus. Você precisa renovar o teu amor por Jesus, pelo seu reino e pelo lugar onde o Senhor te plantou, sua igreja família. Eu quero que todos fiquem de pé.